Pois é, meu irmão. Quarta-feira tá pegando fogo. Pra quem imaginou, né, que a quarta-feira ia ser sem graça, xoxa, se enganou bonito. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa interessante pra gente poder falar com vocês aqui agora, tá? Então, vamos entender tudo que tá acontecendo. Tem a CIA envolvendo no meio, o Alexandre de Moraes sendo citado pelo governo norte-americano, né? Denúncia do Eduardo Bolsonaro, que participou de reunião agora com o governo norte-americano. Enfim, a coisa tá pegando fogo, né? Então não pense que a quarta-feira foi tranquila, porque não foi. A nossa novela está emocionante, não tenha dúvidas sobre isso. Mas vamos entender tudo que está acontecendo. Já estou vindo para a tela do nosso aplicativo aqui. Não esquece, tá? De se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Como tem tanta matéria, não vou ficar aqui prolongando, né? Fazendo aquela abertura mais extensa, como muitas pessoas preferem, né? Que eu faça ali a abertura explicando quais são, né, as matérias que eu vou falar. Então já vamos direto para a matéria. Curta, compartilhe, inscreva-se e bora para cima, porque o bicho tá pegando. Dá uma olhada nessa matéria. Os Estados Unidos justificaram o tarifaço contra o Brasil por preocupações com censura e direitos humanos. O que acontece? O governo Lula acabou de mandar um dos seus aliados para implorar lá, pelo amor de Deus, Donald Trump, tira suas tarifas de cima do Brasil. Tá, chegando lá, teve uma coletiva de imprensa com o governo norte-americano e algum repórter pentelho resolveu perguntar sobre as tarifas no Brasil. O governo norte-americano falou: não, tarifas no Brasil 10% é a global, que eu estou colocando para todo mundo. Agora, os outros 40% é porque o Brasil censura norte-americanos e viola direitos humanos. E aí, quando ele falou isso, ele citou uma certa pessoa, não sabe quem é? Eu vou te contar. O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Gree, não, parece até nome do Jamierson, né? De pedreiro, né? Jamieson Gree afirmou que as tarifas de 40% impostas a produtos brasileiros estão relacionadas a preocupações extremas com o Estado de Direito e a censura dos direitos humanos no Brasil. Antes que você me enche o saco, tá? Quando eu brinquei aqui, aparece o nome de pedreiro. Eu já fui pedreiro, já fui gesseiro, então eu tenho o direito de criticar, né? Ô Jamierson, né? É nome de pedreiro, né? É jeitão de pedreiro. Eu já fui pedreiro, eu sei como é que funciona o esquema, tá? Antes que você venha me encher o saco, não tô desdanhando, até porque eu ainda faço parte da classe, porque eu não atuo mais, mas eu sei fazer, então eu ainda sou pedreiro, ainda sou gesseiro, ainda sou pintor, ainda sou eletricista, sou pau para toda obra. Um juiz brasileiro assumiu a responsabilidade de ordenar que empresas americanas se autocensurem, dando-lhes ordens secretas para gerenciar o fluxo de informação sobre o Estado de Direito em relação a oponentes políticos no país, declarou o Gree, né? Vamos lá. Quando ele está falando de um juiz brasileiro, quem que você acha que ele está falando, né? Olha só o trecho aqui, né? E aí eu tenho certeza que vocês vão entender o que eles estão falando. Eu joguei numa IA aqui para dublar para vocês. Sobre o Brasil, as tarifas de 50% sobre o Brasil. Você pode explicar por que eles estão sendo atingidos com tarifas de 50% e por que isso se enquadra na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional? Certamente, H, feliz em fazer isso. Agora, para ser realmente específico sobre o Brasil, na verdade existem dois regimes em vigor aqui. Há a tarifa recíproca de 10% sobre o Brasil, que todo mundo no mundo tem, que estamos tentando fazer para controlar o déficit comercial global. Além disso, grande problema, há uma tarifa de 40% no Brasil, e isso está sob uma emergência separada, e isso está relacionado a preocupações extremas com o Estado de Direito, censura e direitos humanos no Brasil, onde um juiz brasileiro assumiu a responsabilidade de ordenar que os LXY empresas para se censurarem, dando-lhes ordens secretas, para gerenciar o fluxo de informações, o Estado de Direito em relação a oponentes políticos no Brasil. E então, quando a detenção ilegal de US cidadãos que estavam no Brasil. Correto.
Agora, o Departamento do Tesouro tem usado frequentemente a IEPA, que é a abreviação da lei de que você está falando, para impor sanções que cortarão países, empresas, sistema financeiro e cortou totalmente o comércio. Se o presidente pode cortar totalmente o comércio, ele certamente pode impor uma tarifa, que é uma medida menor do que uma sanção total. Vocês entenderam o que ele falar? A IEPA, ela pode levar ao corte total de relacionamento. Ou seja, pode cortar totalmente o comércio com os Estados Unidos. Então, se ela tem e dá o poder de cortar todas as relações econômicas, ela também dá o poder, por óbvio, de colocar tarifas. E aí, eles citaram que a culpa das tarifas é do Eduardo Bolsonaro. Ele falou, não, a culpa é do Eduardo Bolsonaro. Não, ele não falou isso. Ele falou que a culpa é de quem? De um juiz do Brasil que viola direitos humanos e censura as pessoas. Quem que é esse juiz que ninguém sabe, hein? Caramba, né? Eu achei que era o Eduardo Bolsonaro, que era um malvadão responsável pelas tarifas. Agora o governo americano falou que não é o Eduardo Bolsonaro, é o juiz que censura. Que coisa, né? Mas o Eduardo Bolsonaro participou de uma reunião junto com o Departamento de Estado lá dos Estados Unidos em Washington. E postaram esse vídeo aqui para vocês, Eduardo Bolsonaro junto com o Paulo Figueiredo. Fala pessoal, estamos aqui em Washington DC, na capital dos Estados Unidos, saindo do prédio do State Department e, como sempre, fazendo o nosso trabalho de atualizações, trazendo as perspectivas e tudo mais que for necessário para esclarecer tudo aquilo que realmente ocorre no Brasil. Não é isso, Paulo? Eu acho que para as pessoas que falaram que você tinha sido escanteado, não era mais recebido, agora era só a química do Lula, etc, etc, eu acho que cai um pouco por terra essa narrativa, mesmo no meio de um shutdown do governo americano. O governo americano está em shutdown. Continuamos sendo maravilhosamente bem recebidos. Falamos bastante sobre as nossas perspectivas sobre o Brasil, sobre qual é a situação política atual, os avanços que houve e os avanços que não houve no país, em relação à questão da anistia, né? Há uma expectativa em relação à reunião amanhã com o ministro das Relações Exteriores e o Marco Rubio. A gente entende que essas conversas são normais, são boas de acontecerem agora. Esse é o momento de acontecer. Os Estados Unidos estão numa posição forte. Vamos ver o que o Brasil tem a oferecer, o que o Brasil vai trazer para a mesa. A posição dos Estados Unidos me parece ser sempre a mesma e ser muito clara. Vamos ver o que vai ser dito pelo secretário amanhã. Da nossa parte, né, Eduardo, a gente não é governo dos Estados Unidos. A gente vem aqui, expõe nosso ponto de vista, é ouvido, e eu acho que continuamos sendo bastante ouvidos e vamos continuar tendo outras reuniões aqui. É importante ressaltar, finalizando, que o Marco Rubio é o único que vai tratar, né, em todo o resto do mundo, quem trata da questão comercial é a equipe comercial. É do secretário Bassett, do Greer, que é representante comercial dos Estados Unidos, e outros atores comerciais. Apenas o Brasil, devido ao forte conteúdo político, que hoje foi reafirmado por Scott Bassett e Greer, né, numa coletiva de imprensa, na sede do FMI Banco Mundial, mas apenas o Brasil é que terá como líder, negociador da questão comercial, o secretário Marco Rubio. Então isso daí diz muito. Eu acredito que ficará impossível de tirar da mesa a política, como seria desejável para o lado brasileiro. Então vamos aguardar a reunião de amanhã, mas a gente tem uma convicção muito forte de que os Estados Unidos seguirá trabalhando para reduzir o poder de regimes totalitários, pessoas que censuram e também que atrapalham a vida das empresas americanas. Acho que o mais importante é a gente ver que não houve uma mudança na política externa dos Estados Unidos. Tudo permanece como estava. O Brasil vai fazer a sua oferta, vai fazer o seu pleito e vai ouvir de volta qual é a resposta americana. Qual é a resposta americana? A gente não sabe, a gente não é secretário de Estado, a gente não vai estar dentro da reunião, mas eu acho que, como o Eduardo disse muito bem, hoje o secretário do Tesouro e o USTR, o representante de comércio, Greer, deixaram muito claro que da nossa tarifa hoje no Brasil, só 10% são questão comercial, 40% são questão política. Como é que vai resolver a questão política? Boa sorte para o Mauro Vieira. Anistia segue mais viva do que nunca. Pois é, pessoal. Aí fica aí, né, o recadinho do Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que participaram hoje de mais uma reunião, né? Agora o bicho tá pegando. Defesa de Tagliaferro pede a Edson Fachin, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, a revisão das decisões do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O Eduardo Tagliaferro, vocês devem saber, ex-assessor lá no TSE do ministro Alexandre de Moraes, ele que faz denúncias gravíssimas contra,
né, o Alexandre de Moraes, dizendo inclusive que existiu fraude processual nos processos, né, que perseguiam a direita aí no Brasil, né? E aí a grande questão que fica agora é como que vai ser o posicionamento do Fachin. Ele pediu para o Fachin uma reclamação contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes no processo em que ele é investigado. De acordo com a defesa, Moraes teria negado acesso aos autos da investigação, que reúnem documentos, provas e decisões já produzidas, o que, segundo os advogados, configura uma violação a uma própria súmula do STF. Não é a primeira e nem a última vez que há denúncias, né, de abuso do direito de defesa dos advogados, que o STF simplesmente não dá acesso aos autos. O processo do Bolsonaro foi todo marcado por esse tipo de abusividade. A defesa do Tagliaferro, que está na Itália, afirma que não teve acesso integral às provas, mesmo após o levantamento do sigilo do caso. Ou seja, o caso começou em sigilo, depois o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo e mesmo assim o Tagliaferro não teve acesso a todas as provas. E sabe o que é mais espantoso nesse caso do Tagliaferro? O Tagliaferro era assessor do Alexandre de Moraes, trabalhava para ele no TSE. O Tagliaferro fez denúncias contra o Alexandre de Moraes. E aí ele passou a ser investigado, né? E julgado, que o relator do caso é o Alexandre de Moraes. Então é a mesma coisa de que eu faça denúncia contra alguém e essa pessoa vai julgar se a minha denúncia é justa ou não. Isso não faz sentido. Abre aspas. A continuidade da ação penal, sem o devido conhecimento dos fatos e provas, impede uma defesa eficaz e pode resultar em injustiças. Enquanto o inverso, a concessão da medida liminar em absolutamente nada influenciará a causa, que pelos crimes imputados nem de perto se vê avizinhada a prescrição, argumenta a defesa em petição encaminhada ao STF, né? Ou seja, ele fala que não tem risco de prescrever, que não tem risco de nada, então nada mais justo que o Fachin, né, apresentar aí as provas, tá? Vamos lá, pessoal, matéria da Folha de São Paulo que nós vamos discutir agora com vocês. Estados Unidos ameaça a Venezuela com bombardeios pesados B-52. Gente, é a Folha de São Paulo, tá? O jogo tá ficando interessante demais. Estados Unidos está partindo com tudo para cima da Venezuela. Quem sabe logo logo a gente tem uma notícia aí boa vindo do Mar do Caribe. A Força Aérea dos Estados Unidos enviou 3, não foi um, foi 3 bombardeios estratégicos B-52 nessa quarta-feira para um voo no Mar do Caribe junto à costa da Venezuela, chegando a menos de 200 quilômetros de Caracas. A nada sutil ameaça ocorre no momento em que as tensões entre o governo de Donald Trump e o governo Maduro estão em alta, ou seja, estão com pressão total. Não parou por aí. Depois da Folha de São Paulo, quem está em alerta com o assunto? A Globo. Pois é, o governo Trump autoriza ações secretas da CIA, né, Agência de Inteligência Americana, para operações letais na Venezuela, ou seja, para operações que podem entrar e abater figuras dentro da Venezuela. Quem será a figura que o Donald Trump quer abater, hein? Quem será? O Emanuel Rincon, que é um ativista venezuelano, né, talvez hoje um dos venezuelanos mais fortes, um dos jornalistas venezuelanos mais fortes, fora da Venezuela, né? Ele escreveu o seguinte: olha, o presidente Donald Trump já autorizou a CIA a executar missões de inteligência e ataques letais dentro da Venezuela em conta da narcotirania de Nicolás Maduro, segundo a matéria do The New York Times. Meu amigo, é The New York Times dando aí, né, uma ótima notícia pra gente, né? A administração do Trump autoriza, né, a utilização da CIA nas ações na Venezuela, meu amigo. O jornal The New York Times publicou em 15 de outubro de 2025 que a administração Trump autorizou clandestinamente a CIA a realizar ações secretas na Venezuela, incluindo operações que podem ser letais. Essa autorização representa uma escalada significativa na pressão dos Estados Unidos
contra o governo autoritário de Nicolás Maduro. A CIA pode conduzir várias operações na Venezuela, no Caribe, podendo atuar sozinha ou como parte de uma campanha militar mais ampla, com o objetivo principal de tirar Maduro do poder, é o que escreveu The New York Times. E aí que o jogo fica mais interessante ainda. Apareceu o esquerdista Gabriel Boric para dar, né, um recadito aqui. O que o Gabriel Boric falou? O presidente do Chile, Gabriel Boric, vinculou diretamente ao regime de Nicolás Maduro com o assassinato do ex-militar venezuelano Ronald Ojeda Ipiri, né? E pediu, desde a esquerda, não perder de vista que os desvios autoritários podem estar na ordem do dia em qualquer lado e que a defesa da democracia tem que ser sem duas balanças, né? Dois pesos e duas medidas, né? Dois estandartes, né? Recordando o aspecto que o ditador Nicolás Maduro se roubou ou fraudou as eleições na sua pátria. Caramba, parabéns ao Gabriel Boric aqui, esquerdista e falando a real. Maduro é um ladrão, roubou as eleições, né? É simples assim, coisa que o Lula evita falar, coisa que a maioria dos esquerdistas evitam a falar. E o pior, tem outros esquerdistas, como a Sheinbaum, que é a presidente do México, que apoiam esses caras. Olha só que vergonha para o povo mexicano. A Sheinbaum disse: não vou. A cúpula das Américas. A mandatária informou que não assistirá devido à exclusão de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Ou seja, por causa de que esses ditadores foram expulsos, ela não vai se colocando ao lado dos ditadores. Que papelão do México! A presidenta do México, né, anunciou que assistirá à Cúpula das Américas, não assistirá à Cúpula das Américas programadas para 4 e 5 de dezembro de 2025, devido à exclusão de Cuba e Venezuela e Nicarágua por parte da chancelaria da República Dominicana. Parabéns à República Dominicana, que excluiu essas pessoas que a gente sabe muito bem não são democráticas, nem aqui nem na China. A Sheinbaum expressou o seu desacordo com essa exclusão e enfatizou que sua atenção centra na emergência nacional por inundações. Para quem não sabe, lá no México está tendo graves inundações, semelhantes ao que rolou aqui no Rio Grande do Sul, muita gente morrendo, e ela falou que ela vai ficar focada, né, na emergência pelas inundações. A decisão de não ir a esses países, de não convidar esses países, né, países autoritários, justificou como uma medida para garantir uma maior convocatória e desenvolvimento efetivo do foro, segundo o Ministério de Relações Exteriores da República Dominicana. A República Dominicana falou: não, a gente quer um maior desenvolvimento efetivo do Foro das Américas, né, da Cúpula das Américas. Então a gente não quer esses ditadores, a gente não quer sair na foto com ditadores, tá? Então foi isso que aconteceu. Vamos lá, pessoal, matéria boa, ó. Eduardo, boa não, né? É matéria importante, tá? Eduardo rebate Tereza Cristina sobre a sua candidatura em 2026. Hoje a gente precisa admitir uma coisa. Apesar da gente ter brigado, eu mesmo fui um crítico, e hoje eu mudo de opinião, tá? Em 2024, né, teve as eleições municipais, e eu fui muito crítico, né, do cheira-rabo da direita, com o centrão ali, né, apoiando o Ricardo Nunes, né, mas hoje a gente tem que admitir uma coisa: a direita não tem mais força sem o centrão, ela precisa dialogar com o centrão. E agora, mais um nome, né, um discurso do centrão, né, jogou ali uma briga entre o Eduardo Bolsonaro e a Tereza Cristina, né. Vocês sabem que o Eduardo Bolsonaro já saiu na discussão, né, com o Ciro Nogueira, agora foi com a Tereza Cristina, né, que já foi inclusive ministra do governo Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro rebateu a senadora Tereza Cristina nessa quarta-feira sobre um comentário acerca do nome da direita com viabilidade para eleições de 2026. A Tereza, em entrevista ao jornal O Globo, defendeu a unidade da oposição em torno de uma candidatura e citou nomes do governador Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e a Michele Bolsonaro como viáveis para a disputa das próximas eleições.
não mencionou o Eduardo Bolsonaro, até para não ficar ruim com o Ciro Nogueira. Ela é do partido do Ciro, se eu não me engano, tá? Em publicação nas redes sociais, Eduardo criticou o fato de Ratinho Júnior ter sido citado e o nome dele não, alegando que as pesquisas mostram o inverso, que ele tem mais capacidade do que o Ratinho Júnior de levar as eleições. Abre aspas. Assim fica parecendo que seu conceito de viabilidade é aquele que se enquadra no seu interesse pessoal. Longe de mim acusar você de agir apenas visando os seus interesses pessoais. Afinal, sabemos bem quem você é e é bem capaz de representar interesses pessoais alheios, desde que sejam os interesses dos grandes capitais do país. Mas é que fica parecendo, escreveu o deputado no X. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro está entrando em algumas brigas, tá? Que vai acabar agora desgastando. O Eduardo Bolsonaro tem que deixar acontecer. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro tinha que deixar para agir na hora certa. Não adianta o Eduardo Bolsonaro tentar fazer gritaria agora para falar que ele é o candidato da direita. Isso só vai chamar cada vez mais atenção para ele. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo um trabalho interessante, tem que continuar fazendo o trabalho na dele, mas sem esses embates agora com o Centrão e com sabe, um desgaste desnecessário com a Tereza Cristina, tá? Olha o que o Paulo Figueiredo falou. Isso aqui é real, cara. Não adianta o Centrão tentar tirar o nome do Bolsonaro da jogada, que eles não vão conseguir. A não ser que o STF anule todo mundo. Mas dá uma olhada no que o Paulo Figueiredo falou. A gente não vai ceder. O Eduardo vai estar inelegível, não tem problema. O candidato é o Flávio. Não, o Flávio está inelegível, não tem problema de botar Michele. Vocês não têm alternativa, vai ser impossível enterrar o sobrenome do Bolsonaro da política brasileira, por mais que vocês tentem. E o nosso papel aqui vai ser continuar fazendo pressão internacional. E a gente está trabalhando duro para expandir esse trabalho para a Europa. Em resumo, a nossa missão aqui é a missão que deveria ser sempre a missão do bolsonarismo. Ferrar com os planos do Ciro Nogueira, do sistema. Porque se a gente está ferrando com os planos dele, a gente está ferrando com quem quer ferrar com o Brasil. E se o Ciro Nogueira me encher muito o saco, eu ainda saio candidato a senador por São Paulo. Mas, Paulo, você quer ser candidato a senador? Você quer ser senador? Não. Mas eu quero muito ferrar com os planos do sistema. Porque se a Globo, o Ciro Nogueira, o Alexandre e a Faria Lima estão unidos em torno de alguma coisa, é óbvio que essa coisa não é boa para o Brasil, é óbvio que essa coisa não é boa para as pessoas. É boa para vocês, para a turminha de vocês da elite, pro beautiful people, mas não é bom para o povo, para as pessoas comuns que carregam o Brasil nas costas. Nesse momento vocês estão unidos em torno da candidatura que seria do Tarcísio. Eu vou dizer que não tem nada pessoalmente contra o governador Tarcísio. Eu até gosto dele. Gosto mesmo. O problema é o Tarcísio está colocando água no chope dizendo que vai ser candidato à reeleição de São Paulo. Aí agora os caras estão pulando para qualquer galho que estiver disponível. Ratinho Júnior. Ratinho Júnior. A cogitação do nome de Ratinho Júnior revela de forma máxima o desespero do sistema de não conseguir trazer o Tarcísio para a disputa. Ratinho Júnior. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão em outro planeta. Se Ratinho Júnior for para as urnas, ele vai ser humilhado. Talvez ele não vá nem para a disputa, porque quando levantarem o nome dele com o Bolsonaro nas pesquisas, Ratinho Júnior vai pontuar em um dígito. E eu, de fato, aqui não é um comentário também depreciativo em relação ao Ratinho Júnior. Mas eu digo que quem aceitar ser um peão do sistema vai cair do cavalo e vai cair feio. E a razão por trás dessa queda é o grau de desconexão que vocês têm com a realidade. Porque se você acha mesmo que o Ratinho Júnior tem voto fora do Paraná, pergunta, você aí do chat pergunta para 5 pessoas da sua família se elas sabem quem é o governador do Paraná. Se perguntar quem é Ratinho, as pessoas acham que é um apresentador do SBT, porra. Faz sentido que o Paulo Figueiredo falou, né? Que realmente o Ratinho Júnior não tem esse apoio todo. E vai depender, né? Se o Bolsonaro vai dar apoio a ele ou não. Se o Eduardo Bolsonaro for candidato, ou a Michele, ou o Flávio, eu te garanto que não vai sobrar muito pro Ratinho Júnior, né? A Michele Bolsonaro, todo mundo tá vendo que ela é um nome viável. E não é à toa que o líder do PT está detonando tanto ela, né? Ou seja, que ela está sofrendo tantos ataques da turma do PT. A Michele Bolsonaro reage à líder do PT. Ele me ama. Deus me livre, né, Michele? Que coisa, né? Falar com um sujeito desse. Lindenberg protocolou uma representação criminal junto à PGR, pedindo uma investigação contra a Michele por crimes contra a administração pública e atos de improbidade administrativa, que teriam sido cometidos no programa Pátria Voluntária, criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com Michele à frente da gestão. O Bolsonaro criou um programa chamado Pátria Voluntária, onde a Michele Bolsonaro acabou, né, à frente dessa gestão. E ele usa, né, esse discurso porque a Janja foi alvo da oposição agora, porque o Lula,
né, criou, né, um decreto, e nesse decreto ampliou poderes, colocando vários cargos à disposição da Janja. Quase que a oposição criticou, quase que ela se tornou uma co-presidente, tá? Igual o ditador da Nicarágua fez. Em uma publicação na rede social, a Michelle repostou uma publicação com a notícia, acompanhada da frase "ele me ama", né? Acompanhada de um emoji de risada. Ou seja, o jogo político está cada vez mais acirrado. Vamos lá. E o Lula? Vou poupar os ouvidos de vocês, fiquem tranquilos, tá? Ao lado de Mota, Lula diz que Congresso nunca teve tão baixo nível. Que vergonha, viu, senhor Hugo Mota, né? Ouvir uma coisa dessa, né? E não defender o grupo onde você é o líder. Que líder é esse que vê, né, um outro sujeito detonando, né, o seu exército ali, o seu grupo, e fica calado com isso? Que absurdo, né? Que absurdo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa quarta-feira que a atual composição do Congresso Nacional é de baixo nível e pediu mais responsabilidade na escolha dos representantes nas eleições do próximo ano. Responsabilidade para quem? A declaração ocorreu durante um ato no Rio de Janeiro que contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Se eu fosse um parlamentar hoje, eu teria ficado revoltado com o Hugo Mota, né? Envergonhado com o papel do Hugo Mota, tá ao lado de um cara desse que humilha a Câmara, assim, o tempo todo, né? A Câmara hoje é humilhada pelo STF, pelo presidente da República. Que vergonha essa situação. Hugo é presidente desse Congresso. Ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior, afirmou o presidente Mota, que dividia palanque com o petista. Nem esboçou reação. Abre aspas, a gente não coloca a raposa para tomar conta do galinheiro, não. A raposa vai comer a galinha. Essas coisas que nós temos de levar em conta quando a gente analisa a nossa situação, ressaltou o petista, que, como eu disse, falou, né, que eles têm que tomar mais cuidado na hora de escolher, né, os candidatos, tá bom? Vamos lá, pessoal. O caso Felipe Martins ainda está dando muito o que falar. Teve um trecho aqui em que o advogado do Felipe Martins, né, deu algumas, sabe, uma lavada de alma aqui contra, né, a jornalista do UOL, né, a Raquel Landim. Dá uma olhada. Não, ele não disse isso, doutor. Ministro... Desculpa corrigir o senhor. Ele disse que não consegue... Eu quero que você coloque na tela o trecho em que ele fala. Perdão, ele disse... Graça, me ajude aqui. Graça, me ajude aqui. Tomei conhecimento de quem se tratava apenas posteriormente, após ampla repercussão nacional na mídia. Entendi. Mesmo assim, não consigo associar a pessoa de Felipe Martins a qualquer indivíduo que tenha participado de reuniões a qual tomei parte, enquanto exercia o cargo de comandante do Exército. Aí eu pergunto mais uma vez ali para vocês. Tirando isso, Raquel, o que sobra? Ficado preso preventivamente. Mas como que o senhor o exclui dessa trama golpista, sendo que é ele quem lê a minuta do golpe para os chefes militares? Muito bem, vamos lá. Aqui nós temos mais uma aberração. Por quê? Porque a acusação ela é baseada em absolutamente nada. E esse é um dos principais pontos das nulidades ali que a gente aponta. Veja, tudo o que a PF e a PGR ela se baseia e toma por verdadeiros são as declarações do delator Mauro Cid. Aquele mesmo que deu 7 versões, ou 11, cada um escolhe o número que quiser, porque foram tantas versões, dizendo que Felipe Martins fez isso. Não tem nenhum documento, não tem nenhum dado de geolocalização e não tem nenhuma outra testemunha. Não tem testemunha que fale que Felipe Martins estava nessa reunião, muito pelo contrário. Tem o depoimento do general. Tem o depoimento do comandante do Exército. Não, inclusive, se você olhar as nossas alegações finais lá, tem a declaração por escrito do general do Exército, Freire Gomes, afirmando categoricamente: não sei quem é Felipe Martins. Me foi apresentado dizendo assim: poderia ser ele. Né? Eu falei, possivelmente, se vocês estão dizendo, isso está na declaração que nós juntamos por escrito dele, do general Freire Gomes. Inclusive, diante do ministro Alexandre de Moraes, ele sustenta exatamente isso e ele fala livremente. Ele fala assim: eu gostaria de esclarecer aqui, excelência, uma confusão que foi feita
Eu não afirmei que Felipe Martins estava naquela reunião. O que sobra? Pergunto a vocês, o que sobra? Não sobra absolutamente nada. Por quê? Aí há os registros de entrada. Eu ia comentar isso com o senhor, a entrada e saída dele do Palácio do Planalto. Os registros de entrada, né? Que a PGR ela não apresenta a cadeia de custódia, a PF não apresenta também. O GSI ele vem e fala que esses registros eram feitos de maneira manuscrita, e esses manuscritos nunca apareceram. E aí, o que acontece? Nós vamos lá e encontramos esses registros de entrada. Mas a prova válida, o documento oficial, foi uma resposta à Lei de Acesso à Informação, tá? Uma resposta de Lei de Acesso à Informação fornecida pelo GSI já do governo Lula, onde eles, a lista, né, de pessoas que entraram, não consta o nome de Felipe Martins, nem no dia 6, nem no dia 7, e sequer existe dia 9, que a PGR agora inventou, e sei lá o que ela fez, criou agora nas alegações finais, inclusive fato novo, um pouco mais adiante a gente pode até tratar disso, mas não há mais prova. Nós destruímos tudo isso com os dados de geolocalização do Felipe, com os dados do Uber do Felipe e com o depoimento de todas as testemunhas. O general do Exército disse que ele não estava na reunião. Não, ele não disse isso, doutor. Desculpa corrigir o senhor. Ele disse que não consegue... Eu quero que você coloque na tela o trecho que ele Perdão, ele disse... Graça, me ajude aqui. Aparentemente, o que o general disse é que, segundo o senhor aí, que ele não conhecia o Felipe Martins, não é isso? Ele disse que ele não identificou... Ele disse que um assessor lê, mas ele não consegue dizer que se é o Felipe ou não. Não, ele falou que um assessor entrou, leu e saiu. E que ele não consegue afirmar que aquele assessor era Felipe Martins. Exatamente. Pode ser ou pode não ser, correto? E Mauro Cid é quem diz que é o Felipe Martins. Ele fala que nunca tinha visto o Felipe Martins até ver as notícias. Ele diz que não pode associar a pessoa que entrou na sala e leu os considerandos como sendo Felipe Martins. Ele diz categoricamente isso. Eu posso abrir aqui para vocês esse documento. Se eu puder colocar aqui na tela, tá? Claro, a declaração dele. Por favor. Eu consigo abrir aqui e colocar? Não, você pode ler para nós, por favor. Pode ler para nós. Ela coloca ali, conhecimento pessoal. Registro que à época dos fatos eu não conhecia o senhor Felipe Martins, não sabia quem era, jamais tive contato direto com ele e nunca convivi com essa pessoa. Tomei conhecimento de quem se tratava apenas posteriormente, após ampla repercussão nacional na mídia. Entendi. Mesmo assim, não consigo associar a pessoa de Felipe Martins a qualquer indivíduo que tenha participado de reuniões a qual tomei parte, enquanto exercia o cargo de comandante do Exército. Aí eu pergunto mais uma vez ali para vocês. Tirando isso, Raquel, o que sobra? Ou seja, por quê? O comandante do Exército à época, o presidente em exercício na época, o comandante da Aeronáutica, o comandante da Marinha e o ministro da Defesa, que estavam ali naquela reunião, disseram que Felipe Martins não estava. Todos eles disseram. Aí eu te pergunto, aonde que foi parar o indúbio pro réu, né? Onde que foi parar, simplesmente, né, a situação de que eu não tenho nenhuma prova válida, eu só tenho uma fala de um delator que não, por si só a própria lei fala que não é válido, tem que estar consubstanciado em outras provas, eu não tenho nada disso, e aí eu tenho um cara que diz, não posso falar que é ele, eu nunca vi, não posso falar que é ele, não tem como eu afirmar isso. Tá, eu tenho uma dúvida, indúbio pro condenates bolsonaristas ou é indúbio pro réu? Pois é, não foi o indúbio pro réu, indúbio condenate bolsonarista, é o que aconteceu aqui, né? É uma vergonha o que está acontecendo no direito brasileiro, né? É o que está acontecendo no direito brasileiro. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Lembre-se de entrar em contato aí com a Imigra Mais, você que busca, né, um plano B em relação ao Brasil. Imigra Mais, melhor empresa de imigração do Brasil. Para Uruguai e Paraguai. Vale muito a pena conhecer, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço!